Bem-vindos ao Criativamente, o podcast onde discutimos como criatividade, gestão e inovação podem transformar negócios e inspirar líderes. Eu sou Fernanda Benamor e nesse episódio de estreia vamos abordar um tema que não poderia ser mais relevante: empreendedorismo feminino e gestão criativa na medicina. Hoje temos o privilégio de conversar com duas mulheres que são verdadeiros líderes no setor da saúde. Elas provaram que é possível aliar visão empreendedora, inovação e cuidado excepcional com os pacientes. São histórias de coragem, transformação e resultados que inspiram. Hoje eu trouxe aqui a convidada, doutora Patrícia Albuquerque, CEO da Clínica Lessens, médica cardiologista e nutróloga. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Fernanda e Rafa. Muito feliz de estar aqui e trazer a minha história que pode inspirar outras mulheres. Muito bem. E também temos a doutora Elga Bonfim, médica radiologista e CEO da Clínica Imagem Plena, uma referência em diagnósticos avançados e gestão inovadora. Doutora Elga, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e, assim, é um imenso prazer estar aqui com mulheres tão inspiradoras, né? Abrindo esse momento para que a gente possa falar um pouquinho da nossa história. Sejam muito bem-vindas. Rafa, vamos falar agora do primeiro bloco? Vamos sim. Nesse primeiro bloco, a gente trouxe como tema a jornada do empreendedorismo feminino, já que a gente está aí nesse mês de novembro. Essa é uma realidade. As mulheres têm realmente liderado as carreiras, os negócios. E aí eu queria começar perguntando para a doutora Patrícia, que está nesse momento, né, a chegada da Clínica Lessens, toda essa proposta da clínica de falar sobre medicina personalizada e longevidade, atrelado ali à nutrição, a emagrecimento. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi um pouquinho a sua trajetória até chegar a esse ponto da Clínica Lessens, do ponto de vista do empreendedorismo mesmo. Certo. A trajetória ainda continua, na verdade. Tem sido prazerosa e difícil ao mesmo tempo. E toda essa história de trazer essa medicina personalizada começou da necessidade que eu sentia com os meus próprios clientes. Nessa abordagem mais 360 graus, como eu costumo falar, no tratamento desses pacientes, de ter mais objetividade, de ter mais personalização no tratamento, de procurar trazer um conjunto de situações que propiciassem uma saúde, não só naquele momento, mas uma saúde duradoura. E daí surgiu esse projeto de estender a parte da cardiologia também a essa proposta de medicina de qualidade de vida, digamos assim. E aí que surgiu a Clínica Lessens. Mas para ela chegar nesse momento que está hoje, foi preciso uma estruturação grande até chegar até aqui. Eu pesquisei muito, fiz muito visitas a outras clínicas onde eu via referências do que eu queria trazer para Maceió, do tipo de medicina que eu queria trazer para Maceió, que é uma coisa que é, de certa forma, inovadora aqui, que a gente vê muito no Sul e no Sudeste, mas que em Maceió tem essa falta de uma coisa mais personalizada, mais cuidadosa, de você não se atrelar só naquele momento da consulta, de você ter um acompanhamento posterior, de você praticamente fazer parte da vida do paciente e não só ser um médico de momento, entendeu? Então, um desafio, porque é uma coisa nova, é uma coisa onde eu tenho que pesquisar muito para trazer a proposta que eu quero, essa qualidade que eu quero, mas tem sido uma coisa muito satisfatória, é um aprendizado mesmo. E como é que tem sido esse desafio da médica que já dominava, né, há um bom tempo ali o seu mercado, assumir como CEO, num ano, inclusive, que o tema foi polêmica, né? Sim, verdade. Mulher como CEO, vida pessoal, a questão de que a mulher CEO deixa de ser uma boa mulher nos seus papéis de vida pessoal. Como é que tem sido esse desafio? Olha, não é fácil, realmente não é fácil, mas assim, quando você está muito direcionado ao seu objetivo, ao seu propósito, você consegue realmente. Eu tive a sorte de ter um marido que me ajuda muito, que me apoia em todos os sentidos e que tem me impulsionado. Às vezes você pensa que não vai dar conta, mas a gente dá conta, a gente pode mais do que a gente imagina.
E o desafio é grande, né? Porque você, além de ser médica, você é CEO de uma clínica, você também é empresária, então você tem que administrar todo esse ecossistema e administrar bem, porque você é cobrado, né? E eu falo que isso é um diferencial que só a mulher sabe fazer e a gente não sabe dar a receita do bolo, né? É uma coisa que a gente nasce com a gente consegue desenvolver. Exatamente. E aí, obviamente, a gente tenta amparar todas as áreas, entregando sempre o melhor que a gente consegue. Perfeito. Isso é bem legal. Mesmo, é isso mesmo. E esse desafio, houve uma mudança realmente no direcionamento da minha carreira, onde eu antes era cardiologista, dava plantões, não fazia muito consultório e decidi passar para esse outro lado, mas em prol do tratamento dos meus pacientes, para complementar esse tratamento. E foi um processo, né, de você ter toda uma estruturação de aprendizado, de você, além de estruturar uma clínica, você estruturar toda a sua ciência em torno daquilo. Mas é uma coisa que, sim, que eu tenho o maior prazer em fazer. Todo dia, para mim, é um desafio, um bom desafio, e eu tenho adorado esse processo. Espero sempre estar melhorando a cada dia. Eu acho fantástico, Rafa, porque a gente começa a cuidar preventivamente dos problemas que você pegava o paciente já tendo, né? Exatamente. Então, o paciente chegava com problemas cardiológicos, mas muitas vezes porque ele não cuidava do metabolismo dele, consequentemente, ele estava naquele fim. Se você cuida do começo, possivelmente aquele paciente não precise tanto de tantos cuidados. Exatamente. Né? E essa mudança até veio dessa necessidade de não só ser uma prescritora de remédios. Eu queria mudar a qualidade de vida daquela pessoa. E isso passava muito por entender todo o estilo de vida dela, por entender toda a qualidade de vida que ela possuía, os hábitos, e tentar mudar isso. Além da parte médica, a gente precisa também ser um pouco psicóloga. A gente tem que entrar realmente na vida do paciente. E isso exige, assim, uma atenção grande nossa. E é uma coisa que a gente vai aprendendo durante o tempo, porque você pega pessoas diferentes e cada uma tem a sua necessidade. Mas, como eu falei, é uma coisa assim, todo dia é uma coisa nova e é uma coisa muito prazerosa mesmo. A gente trazendo isso para a gestão criativa ou gestão de marca, né, a gente vê que a medicina também está no caminho da hiperpersonalização mesmo. Exatamente. Quando você traz que precisa ser um pouco psicólogo, né, às vezes a gente também, quando atende os nossos clientes, a gente precisa entender o que é que está dentro da mente dele, qual é o sentimento que ele quer imprimir ali com aquelas ações, para traduzir aquilo, construindo uma estratégia. Então, de fato, a gente está caminhando para um cenário de mercado onde o cliente não quer comprar algo genérico, que é, de fato, adquirir um serviço, um produto, seja na área de saúde ou em qualquer outra área, que realmente olhe para ele de um jeito único, né? Então, seja na área da medicina, da saúde cardiometabólica, que já vai ali para o caminho da longevidade. Sim. Mesmo, né? Trabalhando preventivamente, seja na radiologia. E aí eu já puxo para a doutora Elga para saber dela, né? Uma mulher numa área tão técnica como a radiologia. E hoje, CEO de uma clínica de imagem, que é a Imagem Plena. Como foi que surgiu essa motivação de atuar nessa área e quais são aí os desafios que você sente nesse mercado? Então, os desafios são grandes, né? E a gente enfrenta a cada dia, mas a motivação surgiu da necessidade de fornecer realmente algo diferente para os nossos pacientes, né? Um atendimento realmente focado no paciente. O diagnóstico por imagem, ele costuma ser, na maioria das vezes, algo meio frio, afastado, né? E a gente buscou fazer algo realmente que focasse no atendimento mais humanizado, priorizando as necessidades e os anseios do paciente, né? Tendo um tempo maior para poder conversar com aquele paciente, colher um pouco da história, ter um atendimento que não visasse apenas só a questão do exame, mas visasse todo o ciclo do paciente dentro da clínica, desde a hora que ele chega até uma breve conversa, saber a sua história patológica pregressa, pedir os seus exames anteriores, comparar, conversar. Então, eu acho que isso sempre faltou um pouco na radiologia. Era algo meio que muitos médicos diziam, mas o radiologista é aquele médico que fica escondido lá na salinha de laudos e a gente não sabe quem é, né? Então, a gente tentou trazer um atendimento totalmente diferente. A gente quer que o radiologista seja visto
visto que o radiologista converse com o paciente, a gente quer que ele tenha um atendimento diferente, humanizado, né, com cuidado, com atenção. A nossa clínica é uma clínica familiar, então a gente quer que o paciente se sinta como se fosse uma extensão da sua casa, né? Tudo isso agregado realmente a equipamentos de última geração, a um corpo clínico que se mantém sempre atualizado. E a gente sempre via isso, né? Eu fiz a minha especialização em São Paulo, morei 6 anos lá, e lá você consegue, em alguns lugares, ter algo nesse sentido, mas aqui em Maceió eu senti um pouco, né, de falta. Então, a gente sempre buscou fazer algo diferente, né? Visando realmente um atendimento focado no paciente. A questão da experiência, né? Aí a gente trazendo para a gestão de marca é a questão de realmente trazer uma melhor experiência daquele serviço. E o pós-pandemia, acho que trouxe muito, evidenciou muito essa necessidade no tocante à radiologia, porque na pandemia a gente viu o quanto, né, o radiologista era importante, né, ali para fechar aquele diagnóstico, qual era a complicação que estava, e isso trouxe realmente um ganho de visibilidade para esse profissional que antes ficava ali mais, de fato, por trás das máquinas, laudando. Né? Eu acho que já um ponto bem feminino que ela conseguiu aplicar e empreender na Clínica Imagem Plena foi a criação do espaço Mulher Plena. Queria que você contasse um pouquinho aqui para a nossa audiência o que é esse espaço, o que te levou a criar esse espaço, porque como paciente eu achei fantástico, mas para quem não conhece eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, o Espaço Imagem Plena foi uma ideia que nós tivemos para poder realmente otimizar, né, o tempo da mulher, que a gente sabe que hoje em dia a mulher tem que se virar, né, em 1001 funções, então o tempo acaba sendo restrito, mas a gente criou um espaço onde ela pudesse, com todo o conforto, segurança, tranquilidade e agilidade, realizar todos os seus exames em um momento só. Então, ela chega ali, ela coloca o seu roupão, ela faz todos os seus exames no período de 1 hora e pouco, e ela sai dali com tudo feito, né, com a garantia que foi bem atendida e, assim, conseguiu otimizar o seu tempo e priorizar também a sua saúde. Então, foi algo que a gente fez pensado com muito carinho, né, para poder atender essas mulheres, realmente visando esse atendimento de qualidade, mas priorizando também a gestão do tempo, entendendo as necessidades da mulher, né, criando um espaço onde ela pudesse se sentir confortável. E eu sou radiologista, mas eu também fiz clínica. Fiz clínica médica e depois radiologia. Então, eu sempre tentei unir as duas coisas, né? Por isso que eu gosto de conversar com o paciente. Eu acho que colher uma história não é, Patrícia, 50% do diagnóstico. Total. Então, assim, eu sempre busquei tentar agregar essas duas coisas e fornecer, tanto para os nossos pacientes, como principalmente para as mulheres, algo um pouco diferente que pudesse realmente, assim, ajudar nessa rotina tão corrida, né, que ela tem no dia a dia, sem deixar de lado a saúde. E vocês duas, como mulheres, né? Como é que vocês se cuidam? Porque a gente sabe que é desafiador lidar aí com todos esses papéis. E nessa trajetória, com certeza, vocês tiveram ali algumas tentativas e erros. E hoje, o que é que vocês poderiam dividir com outras mulheres que também são líderes e enfrentam esse desafio do que trouxe de melhoria ou de ganho ali no dia a dia de vocês, seja uma atividade física ou alguma outra prática que vocês sentiram que trouxe realmente um ganho de disposição e de melhoria para líder, para CEO, para empresária, né, dos dois negócios? Olha, eu acho que, sem sombra de dúvidas, a atividade física faz uma grande diferença, tá? Hoje em dia, inclusive, a gente já sabe, várias áreas da medicina já abraçaram isso, que você cuidar dos seus músculos é você fazer uma poupança para o seu futuro, né? Hoje em dia tem aquela história do banco de colágeno, mas a gente tem agora também o banco de músculo. É preciso você estar ali poupando o músculo, construindo musculatura para mais adiante, você ter autonomia no que faz, você ter disposição. E hoje em dia, para mim, a atividade física é um diferencial. O tratamento, a atividade física talvez seja mais de uma área de um treinador, coisa assim, mas não. Os médicos hoje em dia batem muito nessa tecla.
como experiência própria, para mim, a atividade física seria o grande diferencial. Uma boa noite de sono também, que eu sei que é muito difícil, né, para a maioria das mulheres que têm filhos, que trabalham, têm responsabilidades, mas a noite de sono faz diferença. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu dei muito plantão noturno e minha qualidade de vida, enquanto estava como plantonista, era uma outra qualidade de vida. Eu trabalhava menos, mas eu tinha menos qualidade de vida. Hoje em dia eu trabalho mais, mas eu respeito essas situações do sono e da atividade física o máximo que eu posso, e isso muda realmente a qualidade de vida. Sem falar, claro, na suplementação, que a gente não pode deixar de falar, né, da minha área. Alguns suplementos são importantíssimos você repor, porque você vai deixando de produzir ao longo da sua vida naturalmente, e só com a alimentação a gente não consegue todos os nutrientes, essa suplementação que a gente necessita para desempenhar bem todas as funções cerebrais, físicas e etc. Então, eu diria que esse trio, sono, atividade física e suplementação, é um diferencial na qualidade de vida. Então, eu, assim, corroboro tudo que a Patrícia falou, é exatamente isso. Eu acho que a atividade física, a alimentação, um estilo de vida saudável é fundamental, né? Atua tanto como uma melhoria realmente da sua condição de vida, mas principalmente como prevenção de doenças. Então, isso é extremamente importante. Acho que as pessoas precisam se conscientizar disso, né? Exercício físico é algo que está disponível para todo mundo, você nem precisa pagar, né? E você adotar uma rotina de atividade física e uma alimentação balanceada já é muita coisa, né? Então, uma suplementação bem indicada é fundamental, e puxando um pouquinho para o meu lado, realizar sempre os seus exames de rotina, né? Não esperar aparecer uma doença para começar a investigar. Sim. A gente sabe que o diagnóstico precoce é a chave para qualquer tratamento bem sucedido. Então, assim, criar realmente na sua agenda um espaço ali para fazer os seus exames de rotina, visitar o médico regularmente e cuidar da sua saúde é fundamental. Colocar a saúde ali no planejamento anual e não somente na hora que o problema aparece, né? Eu acho que esse conceito de longevidade, as pessoas querem viver mais, mas não querem viver de qualquer jeito. Isso, né? Então, seja porque querem viver mais, envelhecer mais belos, mais magros ou não, mas o conceito de envelhecer e envelhecer bem faz com que a gente caminhe aí para essas novas necessidades. Como é que vocês têm lidado com esse novo público? A gente está entrando aí num cenário de mercado, né, de uma virada de público consumidor, que era aquele público mais jovem, para um público mais ali 40, 50 a mais, que é a geração prateada, onde a economia vai girar em torno desse público. Como é que vocês, como líderes, estão antevendo esse novo mercado? Assim, o que é que eu vejo? As pessoas hoje estão muito mais informadas, né? A internet está aí disponível para todos com as informações full time e no tempo imediato da notícia, do acontecimento. E as pessoas também estão mais exigentes com isso, né? E essa geração que particularmente eu lido, essa geração que você falou, prateada, que é um público que é mais o meu público, que eu tenho trabalhado ultimamente, ela, além de ser muito exigente, ela é uma pessoa muito bem informada. Então, você tem que estar também bem atualizado, tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, porque essa pessoa quer saber de absolutamente tudo. Não é mais aquele paciente antigo que ouvia só o médico falar, ele questiona muito, e para isso você precisa que nós profissionais estejamos muito atualizados de congressos, de assuntos novos e tudo mais. E também nessa questão do empreendedorismo é trazer um atendimento de qualidade, tá? Não é só o atendimento naquele momento de consulta, é ter um pós-atendimento, um acompanhamento, que o paciente sinta-se pertencente àquele local, entendeu? Ele sinta-se quase como a Elga falou, como participando da família daquele local. Sinta-se cuidado, sinta-se que ele não foi ali só para uma consulta, que ele foi para um acompanhamento, para que aquele acompanhamento vai trazer mais qualidade de vida para ele. Ele vai contar com o médico como se fosse até um médico antigo de família, e isso, no meu ponto de vista, é um diferencial nessa clínica, né, no trabalho que nós desempenhamos hoje nas clínicas que a gente administra.
Eu acho bem interessante tudo que está sendo pontuado aqui e abro até um parêntese, né, para todo mundo ficar ligado, porque hoje na medicina, você não é mais o médico, você é um empreendedor. Exato. E aí eu até quero puxar um pouco esse gancho, que é aqui já de outro bloco, mas para vocês darem dica para os médicos que estão começando agora ou estão se sentindo estagnados em suas carreiras, como é que eles devem se enxergar, né? Como é que vocês entenderam? Quando foi que vocês viraram essa chave, que vocês entenderam que vocês não eram só mais aquele médico que estava ali vendo o que o paciente tinha e prescrevendo ali uma solução para a situação dele? Como é que vocês orientam essas novas pessoas a enxergarem assim, poxa, eu preciso entender que hoje eu sou um negócio. E eu preciso me posicionar como negócio e eu preciso gerir a minha marca como negócio para que, obviamente, como todo mundo, né? Hoje a gente quer ter mais longevidade, a gente quer ter mais qualidade de vida, a gente quer, obviamente, trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco mais ou manter o que a gente está ganhando. Qual a dica que vocês dão para essas pessoas que estão aí na medicina e ainda não conseguiram virar essa chave? Eu acho que, assim, para o médico é sempre um pouco difícil, né, se enxergar como uma marca, né, porque o médico, ele não foi treinado na faculdade para isso, né, ele não aprendeu isso, ele sempre ficou ali como se fosse meio que nos bastidores, né, o paciente ia até ele ou por uma indicação ou porque conhecia, e aí ele fazia o atendimento, mas não tinha aquela visão, assim, realmente empreendedora ou de se posicionar como uma marca. Isso é difícil para o médico, eu senti essa dificuldade, mas hoje em dia a gente tem que realmente perceber que o médico hoje, ele é como se fosse uma microempresa, ele é a sua própria marca, né? Os pacientes hoje em dia, eles não querem ir para qualquer médico, eles querem saber quem é aquele médico, ele quer se identificar com o médico, quer ver se o médico atende fora daquele ambiente da medicina, se tem alguma coisa a ver com o que ele, né, com o que ele, o estilo de vida dele, com o que ele pensa. Então, hoje em dia, o médico precisa se posicionar tanto como profissional e como pessoa, né? Porque isso vai criar realmente uma conexão com o paciente. Muitos pacientes vão ali porque já conheciam aquele médico, não só porque foi indicado, né, por algum colega, mas porque ele se identificou, ele gostou do estilo de atendimento, né, de como aquele médico se posiciona. Então, isso eu acho que é algo que os médicos, em geral, precisam enxergar, mas não é fácil, não é uma virada de chave muito fácil de ser feita. E, doutora Patrícia, me explique um pouco, porque a gente fala muito que médicos são marcas, a Elga até comentou sobre a questão de ser uma microempresa, mas a gente sabe que no mundo da medicina está se circulando, inclusive, muito dinheiro. Então, como é que você explica essa linha tênue, onde os pacientes, eles entendem que eu estou indo ser sua paciente, mas eu não quero sentir que eu estou sendo um produto a ser comprado, né? Eu não quero entender que aquilo é só um negócio de venda. Como é que você se posiciona, já que você tem um posicionamento bem correto em relação a isso? Como é que você entende que os produtos não servem para qualquer paciente? Como é que você lida com isso? Para que as pessoas realmente comecem a entender, tá, eu posso ir no médico e ele vai me ofertar exatamente o que seja bom para mim, e não porque ele vai rentabilizar em cima de mim e deixar de ser uma microempresa e ser empresas milionárias, que hoje a gente vê no mercado médicos que são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro. Então, como é que você enxerga isso? Na verdade, eu acho que isso é um grande problema no meio médico agora. Como a Elga falou, nós não aprendemos, não fomos treinados para fazer redes sociais, né? Nós, não vou dizer que nós somos velhas, mas de uma geração um pouco mais experiente, a gente tem mais uma dificuldade do que o pessoal que está hoje recém-formado, tá? O que eu vejo é muita gente recém-formada já se apresentando como especialista, e isso às vezes até denigre algumas especialidades, né? Traz uma visão errada para algumas especialidades, porque infelizmente alguns profissionais não éticos, eles realmente vendem um produto e não um tratamento, né? Eles vendem uma marca sem uma experiência por trás daquilo. O que eu diria para o paciente é que ele procure se informar, né, da formação desse profissional, há quanto tempo ele está atuando no mercado, quais são os tipos de congressos, de cursos, de especializações que ele fez, porque tudo isso traz experiência em lidar com as diversas situações que a medicina traz, porque cada pessoa é única, né? A gente não pode tratar
todos com uma receita de bolo. A gente tem que entender o paciente, estudar o paciente, ouvir muito o paciente. Aquelas consultas de 20 minutos, de meia hora, eu não sei como é que eles conseguem. Dou parabéns para quem consegue, porque eu me estendo realmente na consulta, porque eu preciso conhecer melhor a pessoa. E é isso que a Elga falou. As pessoas, a gente não é treinada, mas a gente vai aprendendo a lidar com essa situação nova de rede social, mas se posicionando dentro da nossa verdade, né? Dentro da nossa experiência, procurando mostrar para o paciente que vai nos buscar nas redes sociais quem somos nós, o que é que a gente fez atrás da história toda como médico, entendeu? Acho que o grande diferencial é esse. Esse trabalho todo, essa construção que vem sendo feita ao longo dos anos, porque a experiência na medicina, no meu ponto de vista, é fundamental. Faz toda a diferença, né? E como é que vocês lidam com essa pressão aí para equilibrar vida pessoal e vida profissional? A gente sabe que esse também é uma pauta que, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, é muito... É um gargalo, né? É um tema que realmente vem forte. Vocês já compartilharam aí alguns segredinhos, mas hoje eu queria também que vocês compartilhassem algumas dificuldades, né? Eu vou começar compartilhando a minha. Hoje, para mim, é extremamente importante eu manter uma rotina de autocuidado e de desaceleração quando eu estou muito ansiosa, ali com muita pressão. Então, eu pauso e eu preciso focar em mim, né? O que é que vocês fazem nos momentos de pressão, nos momentos que as coisas parecem desandar ou colapsar? Então, eu acho que é muito importante assim, a gente estabelecer limites, né? Gerenciar bem o tempo. As demandas são muito grandes, né? A mulher, ela tem 1001 funções dentro de casa, fora de casa, com os filhos, né? A parte empresarial é um desafio, né? Um desafio muito grande, mas a gente precisa estabelecer prioridades e limites. Até onde eu posso ir que não vai me prejudicar, né, na minha função de mãe, na minha função de esposa, na minha função de mulher, né? Então, eu acho que não é fácil, é difícil, mas a gente tem que criar algumas rotinas que facilitem isso, estabelecer muito bem como é que vai ser o seu dia. Claro que vão ter momentos em que vai extrapolar, vão ter momentos em que você planejou e deu tudo errado, mas é importante você ter essa consciência e priorizar realmente aquilo que é importante, né? Dar o devido tempo para cada segmento, sem deixar de lado aquilo que lhe faz feliz, porque às vezes um momento pequeno ali com a sua família na hora do jantar, de conversar, já é algo que traz um grande benefício. Então, não perder essas pequenas coisas, né? Gerenciando bem tudo que você tem que fazer ao longo do dia. Eu concordo plenamente com a Elga e acrescentaria que, além de você priorizar e dar limites, uma coisa muito importante é a organização. É você ter uma organização em tudo que você faz, organizar como é que vai ser o seu dia, com as prioridades que você tem que resolver para conseguir dar conta de tudo. Como ela falou, nem todos os dias vão ser perfeitos, né? Mas você tendo uma organização e tendo um planejamento, você consegue dar conta realmente de tudo, porque eu acho que a mulher é um ser superior e ela realmente, não nos pergunte como, mas ela dá conta de tudo. Parece que não vai dar, mas dá certo. No final, né? dá tudo certo. A gente tem uma dúvida com relação à cultura organizacional dos negócios de vocês. Então, como mulheres, vocês lidam as empresas. Como é que vocês sentem que esse posicionamento feminino de ser uma mulher comunicando com a empresa? A tua empresa tem um núcleo grande de mulheres, mas também tem homens trabalhando lá. A tua tem também muitos homens trabalhando. Como é que vocês lidam com a cultura organizacional mesmo da empresa, de passar um pouco da essência de vocês, quem vocês são, o que é que vocês querem da empresa, que a gente fala, né, missão, visão, valores, como é que vocês conseguem transparecer isso no dia a dia, para que as pessoas que estejam lá, elas sejam representantes e repetidoras daquilo que vocês acreditam? Olha, é um desafio realmente, você lidar com pessoas é muito difícil, e no meu caso especificamente, o que a gente tem feito são reuniões frequentes, onde você traz para aquelas pessoas que são seus colaboradores a visão do seu negócio, entendeu? Para que ele entenda onde é que ele está inserido, para ele entender toda a sua trajetória. É importante também ele saber de onde você veio, o que é que você fez para chegar até ali, para que ele
se sinta parte de uma equipe, realmente, de um time, para que ele sinta que o que ele faz é importante para um todo, né? Lá não existe, eu deixo sempre bem claro que não existe trabalho que seja irrelevante, todos são importantes, entendeu? Então, a maioria é mulher lá, o pessoal que trabalha comigo, isso facilita um pouco, do meu ponto de vista, mas, graças a Deus, eu tenho tido um time de qualidade, assim, que eles integram realmente uma equipe, eles vestem a camisa, mas o desafio diário seria você estar sempre trazendo para aqueles colaboradores o que é o seu negócio. A visão, o valor, a trajetória do profissional, do CEO, é importante que ele saiba que a gente não surgiu ali do nada, né? Que houve todo um trabalho, uma construção e um caminho longo e sacrifícios por trás daquilo tudo. E aí sim ele consegue até se identificar, né? Não é uma pessoa que chegou ali, está tudo pronto e vamos fazer uma clínica. Não é assim, a gente batalhou muito para chegar ali, a gente passou por dificuldades e ele entendendo tudo isso, ele se sente mais parte do time. No meu ponto de vista, isso é uma coisa bem importante de você fazer, trazer experiência para cada um deles. Eu concordo, eu acho que é fundamental, assim como a Patrícia falou, inserir cada colaborador, né, dentro do contexto, fazendo com que ele realmente se sinta parte do todo, né? Porque a clínica só funciona se tudo estiver funcionando. Então, cada setor tem a sua importância e é realmente interessante eles entenderem que eles estão ali não só pelo salário no final do mês, mas que eles compartilham do mesmo propósito, né? Eu sempre falo, assim, na área de diagnóstico por imagem, assim, atenda o paciente como se fosse um parente seu, o seu pai, o seu tio, a sua irmã, né, a sua mãe, que muitas vezes vai chegar ali meio, né, às vezes grosseiro, desconfortável, ansioso, mas você tem que ter a empatia de saber entender o momento que aquela pessoa está passando. Então, essa visão eu acho que é muito feminina, né? Muito, de levar essa empatia, o cuidado para assim, todos os colaboradores da clínica, desde do pessoal que abre a porta, que serve o cafezinho, que limpa, para entender que ali não é só um lugar de trabalho pelo salário, mas é um lugar de trabalho pelo propósito, pelo que ele está inserido. Né? Verdade. E como é que vocês lidam com o desafio de gerir a comunicação? Vocês já trouxeram aqui o desafio de ser as porta-vozes da marca, né? Que a gente sabe que realmente é uma pressão, mas e como gerir a comunicação desses negócios? Quando a gente faz uma vistoria no mercado, percebe que realmente a gestão de comunicação dentro dos negócios, ela ainda encontra muitas barreiras, né? Seja barreiras de fornecedores ou prestadores de serviço, seja barreiras também da visão empreendedora de achar que comunicação, né, é algo que só faz quando a empresa já atingiu a meta ou objetivo, quando, na verdade, é parte da estratégia para atingir, né, esses objetivos. Como é que vocês têm lidado com essa gestão de comunicação ou gestão de marca dentro dos negócios? Eu acho muito importante você ter uma assessoria, ter um suporte nisso, porque não é uma coisa simples para o médico de formação, ele não aprende isso na faculdade, então é preciso ter um profissionalismo. Eu sempre digo, você tem que ser profissional em tudo que está fazendo, inclusive nessa comunicação com o público, na comunicação até com seus fornecedores. Você tem que ter, para quem não tem experiência, para quem está começando, ter uma ajuda profissional, se cercar de pessoas que possam lhe orientar. E eu busquei essa orientação em todos os sentidos, tinha buscado em todos os sentidos, nas estratégias de comunicação, nas estratégias de imagem, de posicionamento, de como lidar com meus colaboradores também. Então, é importante você ter profissionais experientes em cada área dessa para te auxiliar. Eu acho que a utopia de achar que você vai dar conta de tudo em gestão empresarial é um sonho realmente, mas você tem que ter ajuda de pessoas especializadas e de pessoas que entendam o seu propósito realmente. E nessa jornada minha eu tenho, graças a Deus, pessoas maravilhosas no meu trajeto, inclusive pessoas que estão aqui presentes, e elas têm sido de fundamental importância.
Uma coisa que a gente queria saber é, hoje a gente vê muitas mulheres em cargos de liderança, como vocês, como nós. E vocês viajam, estão sempre se especializando e mundo afora que vocês vão conhecendo. O que é que vocês têm visto de mudanças nesse comportamento, né? A gente sabe que tem muitas médicas, tem muitas mulheres liderando clínicas, liderando hospitais, sendo referência, sendo diretoras técnicas. O que é que vocês enxergam hoje o futuro da mulher na medicina no Brasil? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu acho que durante muito tempo, né, a medicina foi ocupada grande parte por homens, né? Hoje em dia isso daí já inverteu, né? Nas escolas de medicina a maioria hoje em dia é mulher. Então durante muito tempo a mulher se via numa posição de que ou eu vou cuidar da minha família ou eu vou cuidar da minha carreira. Hoje em dia não é, mas assim, a mulher consegue unir as duas coisas e faz com maestria, né? Muitas vezes melhor do que sem nenhum, né, conflito de interesse, mas melhor que muitos homens. Então, eu acho que dentro da medicina, como também em qualquer área, as mulheres estão mostrando o seu valor, estão se posicionando, e essa visão diferente, mais empática, né, com mais cuidado que a mulher tem, seja em qualquer área, na medicina ou fora da medicina, é super importante. Então, eu acho que é algo muito promissor, né? Eu vejo que a tendência é exatamente essa. Acho que a mulher foi percebendo que ela é capaz, que ela podia dar conta disso tudo, que ela não precisava ficar só atrás das mesas, né? Que ela podia mais. E o sucesso de uma vai trazendo mais encorajamento para a outra, e assim a gente vai construindo uma história de sucesso. Eu acho que a gente teve pontos importantes nas falas, que é a questão da empatia, é a questão da experiência diferenciada, é a questão do atendimento personalizado, é a questão da entrega da hiperpersonalização para cada um desses pacientes. E eu acho que isso é uma coisa que tá bastante no feeling feminino. Então, acho que é uma coisa que, como pacientes, a gente reconhece e busca isso, encontrar no médico que a gente escolhe. E aí, vocês estão entregando isso com maestria. Falo isso porque eu sou paciente dessas duas médicas maravilhosas. Paciente maravilhosa também, que segue tudo que a gente manda, né? Ajuda bastante. Ajuda muito. E vocês falaram aí também sobre essa questão de inovação. O que é que vocês têm buscado de novo? Que áreas, que temas vocês estão mais curiosas ou têm buscado mais, cada uma na sua área, que vocês podem compartilhar aqui com a gente? A gente sabe que hoje o mercado está se renovando muito mais rápido aí, seja em novos serviços, novas tecnologias, enfim, o que é que vocês estão ali estudando ou buscando de novidades de inovação para as empresas de vocês? Resumindo, a Rafa quer spoilers para o ano de 2025, por favor. Tô percebendo. Dividam com a gente, Olha, na minha área especificamente, o que eu vejo assim de muito promissor e de que é o futuro assim, é o tratamento hiperpersonalizado. É até introduzir nessa anamnese, nessa história do paciente, nesses exames complementares, o estudo genético. Porque a gente consegue, com esse estudo, trazer mais preciosismo, mais segurança, mais assertividade para o diagnóstico, entendeu? Ajuda muita coisa. Muitos pacientes que você às vezes conduz e não tem o resultado esperado, tem alguma alteração genética que você não conhece se não fizer o exame, tá? Então eu acho que essa introdução da parte genética no diagnóstico é um diferencial que vem para ficar. Na parte da radiologia, né, eu acho que todo mundo está ouvindo muito falar sobre a introdução da inteligência artificial, né, nos exames. Então, assim, realmente isso é algo que vem para ficar e, ao contrário do que muita gente pensa, não vai tomar o lugar do médico, né? Muita gente fala, logo, logo, os robôs vão estar dominando, não vai precisar de médico. Jamais. A inteligência artificial, ela vem para auxiliar, né? Uma ferramenta a mais para auxiliar realmente num diagnóstico mais preciso, diminuindo as chances de erro, facilitando em alguns casos duvidosos, mas a experiência do médico e o senso crítico sempre vai prevalecer, né? A gente está investindo em equipamentos com inteligência artificial, compramos um aparelho de ultrassom super moderno aí, que tem poucos no Brasil, que tem vários softwares, mas assim, por trás do aparelho tem que ter o médico, né? E é a visão do médico operando
aquele aparelho que vai fazer a diferença. E em nenhum momento, assim, seja inteligência artificial ou robô, vai tirar essa parte do contato do médico com o paciente, daquele calor humano, da conversa, né? Então, eu acho que, assim, a inteligência artificial veio, vai ficar, é algo promissor, mas que o médico tem que saber trabalhar em conjunto para que realmente consiga, né, fornecer cada vez mais benefícios e um diagnóstico mais assertivo para o paciente. E se o médico não tiver o feeling de saber o que ele vai pedir, não adianta, né? Isso. Pode ter toda a inteligência do mundo, os testes genéticos, mas você tem que saber, ter a experiência para saber o que você vai fazer com aquele paciente. Verdade, é saber fazer as perguntas para Isso. poder colher as respostas certas. A gente também, esse tema da inteligência artificial é um tema que hoje ele percorre as diversas áreas, ainda muito nessa ou um ou outro, né, ou humano ou a inteligência artificial, mas eu também corroboro com essa visão de que veio para somar, mas também veio para mostrar ali que precisa ser utilizada por quem sabe, né? Não dá para a gente utilizar de qualquer forma. E aí, para a gente encerrar, eu queria que vocês trouxessem, para quem está assistindo, uma sugestão, né? Para quem está na medicina, para as mulheres que estão na medicina, que desejam empreender ou que já começaram a empreender e estão sentindo na pele as dificuldades e todos esses desafios. Que mensagem vocês deixariam para elas de incentivo e do que fazer para ultrapassar essas barreiras? E aí eu até quero interromper aqui para pedir para vocês um desafio. Como o tema do nosso podcast se chama Criativamente, a gente gostaria que vocês falassem que mensagem é essa criativa que vocês sugerem, né? É o pensar fora da caixa. Vocês estão onde vocês estão porque vocês conseguiram pensar fora da caixa. Vocês conseguiram se diferenciar aí no mercado que existem tantos concorrentes. Então, deixa essa mensagem pensando de uma forma mais criativa como é que essas pessoas podem evoluir nos negócios delas, como é que elas podem dar o próximo passo, além, obviamente, de chamar a gente para contribuir, né, nesse processo. Olha, eu diria que quem deseja empreender, elas se cerquem de pessoas que possam te ajudar, pessoas que sejam especialistas nas diversas necessidades que você vai ter durante esse trajeto, porque a princípio a gente pode pensar que dá conta sozinha, que é fácil você criar um negócio e depois gerir tudo, mas você precisa de direcionamentos, você precisa realmente de ter pessoas especialistas em várias áreas para te guiar, porque senão você vai entrar por caminhos errados, vai dar passos errados e você vai até se sentir desestimulado. E ao passo que você está cercada de pessoas que já têm uma experiência, de pessoas que têm expertise nas suas áreas, tipo marketing, tipo uma parte de gestão de pessoas, isso é muito importante para você ter esse suporte para minimizar as chances de erro. Não vai errar. Acontece, e o erro faz parte, e é bom, a gente aprende, mas quanto mais você tiver pessoas dispostas ali orientar nesse caminho, nesse trajeto, melhor vai ser a chegada lá na frente. Essa questão da ambiência, né? Porque começar é cometer erros, de fato, exatamente. Né? E se a gente não tiver cercado de pessoas que direcionem ou incentivem a continuar, de fato, é mais fácil desistir. E Elga, você, o que é que compartilha? Então, eu corroboro tudo que Patrícia falou. Eu acho que é super importante ter essa visão, o planejamento, né? Se você quer empreender na medicina ou em qualquer área, você primeiro tem que planejar e se cercar, ter uma rede de apoio, se cercar de pessoas, né, que possam lhe ajudar. Não ter medo do fracasso, porque se você tiver medo de fracassar, você nem começa. Então, assim, tenta minimizar, como a Patrícia falou, as chances de erro, mas se errar, tudo bem. Você vai passar, vai dar um passo à frente e vai continuar. Isso daí não é problema. Todo mundo errou, eu já errei várias vezes, e é com os erros que a gente aprende e a gente cresce. Então, eu acho que querer é o primeiro passo, mas você precisa realmente se cercar de pessoas que possam lhe ajudar nessa trajetória, fazer uma boa pesquisa, ver quem são os seus concorrentes, avaliar como é que vai ser a sua estratégia, né? E não ter medo do fracasso, né? Não ter medo de deixar o bom para buscar o ótimo, né? Muitas vezes você está ali naquela zona de conforto e diz, não, mas não está do jeito que eu queria, mas está bom. Não, se você tem essa vontade,
crie coragem, né? Saia da caixa e vá em frente, lute, pesquise e não tenha medo, principalmente das críticas, porque eu acho que uma coisa que as pessoas sempre, né, se bloqueiam muito é com medo das críticas. As críticas vão existir, sempre vão existir, mas não precisa se preocupar com elas. Né? Você tem que realmente ter certeza daquilo que você quer. Se aquilo é o seu propósito, vá em frente que vai dar certo. Aí a gente traz aí também algumas características que a mulher carrega muito, que é o perfeccionismo Isso. e ali a crítica sempre vindo para o jogo, ali nesses momentos desafiadores de errei e agora não vai dar, então o perfeccionismo aparece, a autocrítica ou a crítica que vem. E quando a gente fala de gestão criativa ou de inovação, a gente pressupõe, de fato, que vai estar realizando algo novo na nossa área. Então, muito provavelmente, esse novo não nasce perfeito, ele nasce e vai sendo ajustado. Hoje, inclusive, nessa área de inovação, a gente diz que o que nasce perfeito já nasce ultrapassado. Né? Ele já não serve mais, porque hoje as soluções precisam ser construídas juntas. Né? Hoje, quando a gente trabalha gestão de marca para um cliente, a gente não chega com a fórmula pronta. A gente tem uma base metodológica, mas a gente vai buscar informação específica daquele cliente e, a partir daquilo, construir junto com ele uma estratégia que se adeque à realidade dele. Não adianta a gente querer que o cliente invista um valor que o negócio dele nem fatura, né? Como? Então, isso tudo aqui na área de comunicação, a gente sente, e vocês na área da medicina, também é algo que dificulta vocês ali da tomada de decisão de inovação, essa busca pela perfeição e pela excelência, que é algo tão feminino, né? E esse medo da crítica? Acontece. A gente realmente, eu acho que a mulher tem isso na natureza dela, de perfeccionismo, de buscar fazer mil coisas ao mesmo tempo e dar conta daquelas 1000 coisas bem. Mas assim, as críticas servem para você aprender, para lhe fortalecer e para provavelmente mostrar que você está no caminho certo, porque não se atira pedra em árvore que não dá frutos. Né? Isso, exato. Então, eu vejo crítica assim como, claro, críticas construtivas a gente absorve, mas críticas negativas que têm só um propósito de lhe desmotivar, passa por cima. Se você tem uma vontade, tem um propósito, acredita nele e vai. Exatamente. Eu acho que essa questão, né, da crítica e da dificuldade que as pessoas têm é muito intrínseco, né, da mulher, mas que a gente precisa colocar um pouco de lado, porque realmente nada nasce perfeito e assim, você aprender e ver aquilo crescer aos poucos é muito gratificante. Você olhar para trás e ver que você teve pequenos erros, mas que sua trajetória está sempre ascendente, é muito bom. Então, assim, aprender com os erros é fundamental. Eu acho que ninguém que chegou lá no topo, né, deixou de aprender com os erros. Então, você tem que realmente ter uma consciência muito firme, um propósito muito definido e acreditar naquilo que você está se propondo a fazer, né, da melhor forma, buscar a excelência sempre, mas assim, a excelência ela é uma consequência. Né? Você não começa com excelência, então você vai crescendo aos poucos e ter essa consciência de estar sempre melhorando, eu acho que é fundamental. O que eu quero ser? Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Então, se você sempre for assim, você está no caminho certo. Se você não cometeu erros, é porque você não tentou, Não tentou, exatamente. Estagnou. A gente agradece imensamente a presença de vocês. Eu acho que a gente teve um bate-papo super rico, de uma forma bem descontraída e leve, como eu acho que nós mulheres conseguimos entregar. Eu quero convidar você que nos assistiu até agora a compartilhar esse vídeo com todas as mulheres da área da medicina, para que elas possam sentir um pouquinho dessas mulheres, dessas experiências e de tudo que elas puderam trazer aqui para vocês hoje. Acho que foi uma noite rica, de muito aprendizado, e é muito bom essa troca, né? Eu acho que como mulheres a gente poderia ficar aqui horas e horas a fio, contribuindo, somando, falando, dividindo experiências. Eu acho que
que é bem especial esses momentos. E, inclusive, eu convido vocês a assistirem o nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre a gestão criativa, como a gestão criativa tem revolucionado no setor da água mineral. E mais um tema diferenciado que a gente convida vocês a participar e assistir. Muito obrigada!